Ah, eu podia ter botado um nome, né? Tem como botar. Vou chamar meu convidado. Tem que Vem pra botar cá o nome. você, Juliano. Tinha que botar o nome. Ah, mas ali não deu opção, agora vamos ver como é que é a opção. Não, vai sem nome mesmo. Tá. E depois que seleciona o nome, faz o quê? Momento de forte emoção. Vamos ver se eu fiz certo. Cris, o primeiro, Cris! Só tá faltando eu aprender a botar o Juliano aqui pra ver, pra falar comigo. Tá? Miserável, não tá atendendo. Eu acho que o Juliano vai aceitar e a gente vai conseguir fazer uma live hoje. Talvez a gente faça só comigo, se ele não aceitar. Fred, Wakanda. E como é que faz para o Juliano me aceitar? Enquanto eu vou aprendendo a usar isso aqui, se vocês tiverem perguntas, tá? A gente teve umas 13, 14 perguntas ali, fiquei bem bolado com isso, achei que o pessoal ia querer cair matando, porque do jeito que estavam me perguntando, acho que estavam querendo só me usar o meu conhecimento para receber informações privilegiadas. Mas a intenção é ajudar, né? Ainda mais hoje que é o Dia Mundial da Saúde e tal, a intenção é fazer com que nós consigamos começar a abordar a insônia, né? Trabalhar a ansiedade a partir da insônia e depois a gente vai puxar, vai fazer a ansiedade e as vertentes dela, o que ela causa, tipo, a ansiedade generalizada, a insônia e todo o resto. Só tem que esperar o Juliano aceitar, que eu acho que ele deve estar de birra, tá ligado? Por favor, façam as perguntas. Pode fazer aqui que depois eu vou subindo e vou lendo. Ou então as gurias que estão acompanhando ali, elas organizam isso e vão me passando depois. Ah, agora eu descobri. Agora eu descobri onde é que ficam as perguntas. Isso é muito interessante. Uma pergunta sobre investimentos recebi aqui, mas não é bem o foco agora. A gente pode trabalhar, tem um especialista na nossa equipe que trabalha com investimento, com derivativos, o cara é um sucesso. A gente pode fazer uma só com ele também, abordando o mercado financeiro, essa parte de neuroeconomia, assim. Ó, agora sim eu acho que ele vai escoçar. Ele vai escoçar, ele vai entrar, momento de forte emoção. Tentei, botei pra chamar, vamos ver. Você vê que Opa! esse pessoal com internet de escada não tá preparado. Peraí, só um pouquinho. Onde é que vira isso aqui? Isso já é um teste, tá, pessoal? Para vocês verem como é que é trabalhar com ansiedade, quem está muito ansioso para fazer as coisas. E aí acaba que ele botou a câmera virada. Vou contar uma história para vocês. Nós começamos com essa ideia de fazer live na segunda-feira, porque tinha uma pá de gente me perguntando sobre insônia. E eu pensei, cara, que massa eu fazer um troço que eu nunca fiz, até porque eu estou trabalhando desse lado também, fazendo a... Deixa eu aceitar o Juliano aqui. Miserável. Falando sobre insônia. Aí eu tava lá na Conlum, prontamente aprendi o grito no Juliano, e o Juliano tava até meio dormente ali nas redes sociais dele, e eu peguei e... Tá virada a câmera, Juliano. Aê! Eu tava explicando como é que teve a... Como é que nós tivemos a ideia de fazer a live. Na verdade, eu tive a ideia de fazer a live. Tá me ouvindo, Juliano? Tô te ouvindo, sim. Tá me vendo direitinho? Consegue me ouvir? Uhum. Me ouve bem também? Escuta. Tua câmera tava virada, não sei o que tu fez. Ah, muita experiência com live. Muita experiência no ar e ao vivo, literalmente. É para testar a ansiedade do nosso público. Então, eu já fiz. Esse delay já é proposital. Toma tônico. A pergunta do Homero. O Homero é o nosso consultor de investimentos. Depois nós vamos fazer uma live com ele,
que a gente vai falar sobre essa questão de neuroeconomia e esses efeitos que a gente tem para... Os efeitos dessas crenças que a gente tem para lidar com dinheiro, para lidar com prosperidade, abundância. O Homero vai falar conosco. Juliano, eu vou explicar de novo pela quarta vez, tá? Como é que a gente teve a ideia de fazer a live. Tá? E eu tava... Suco de maçã eu tô tomando uma vez por dia, eu tomo quase 1 litro. E tá mudando a minha vida, já faz 2 dias que eu comecei a fazer esse procedimento aí de detox com suco de maçã e tô gostando pra caramba. Não mudou nada ainda, tá? Só... Seguinte, eu tive a ideia porque tinha muita gente me chamando e me perguntando e fundamentalmente pedindo dicas, tá? Sobre como lidar com a insônia. Consegue me ver bem aí? Tá bem enquadradinho, direitinho? E aí eu tive a brilhante ideia na segunda-feira, num momento de ócio, eu peguei e pensei em chamar o Juliano hoje, tudo no improviso, a gente não combinou nada, não tem nada pronto, mas a gente só vai usar o pouco do nosso conhecimento para levar a luz, né, trazer luz do conhecimento para as pessoas. E o objetivo é fazer com que a gente comece a incorporar essa rotina de trazer uma comunicação mais direta com vocês, para quem está um pouco mais distante da gente, mas que não tem tanto contato pessoalmente, né, ter essa oportunidade de trocar experiência conosco. A ideia de trabalhar com a questão da ansiedade é porque a gente está num momento top para trabalhar com isso. Né? O dia foi por acaso, mas acabou que é bem no Dia Mundial da Saúde e tal. Eu acho que isso trimassa, porque a ansiedade está muito direcionada a várias outras patologias, né, psicossomáticas que acabam acarretando no corpo físico. Isso é mais da parte do Juliano. Mas eu vou tentar pincelar um pouquinho de neurociência e comportamento. E o Juliano vai vir com os paranauê chineses dele que ele faz lá com acupuntura, medicina tradicional chinesa. E algumas dicas de fitoterápicos e como é que chama? Naturopatia? Fitoterapia. Fitoterapia. Fitoterapia chinesa. Show de bola. Como tu chegou atrasado, tu começa, tá, Juliano? O que é a ansiedade na ótica da medicina tradicional chinesa? Valendo! Então, a ansiedade, gente, dentro da ótica da medicina tradicional chinesa, ela está englobada dentro de um padrão que se chama de Yuzhan. Tá? Yuzhan, ela não define bem somente a ansiedade, ela define uma série de vários fatores aonde a ansiedade ela também está dentro dela. Né? Pode-se colocar também a doença de Lis, né? A doença do grupo de Lis também dentro, a própria depressão, a própria síndrome do pânico. Então, ela é uma abrangência um pouco mais geral. A gente pode categorizar, dentro da medicina chinesa, um padrão desarmônico. Né? A medicina chinesa é uma medicina do Qi. Então, quando nós temos um padrão de desarmonia do Qi, isso vai levar a uma ansiedade. A medicina chinesa explica que dentro da nossa estrutura, do nosso corpo, nós temos 5 elementos, né? Os 5 movimentos, ou mais antigo, né, como é o modo mais correto, chama de Wu, né? Wu quer dizer 5, Wu quer dizer reinos, porque existem 5 reinos dentro do nosso corpo. Metal, terra, água, madeira, né? E essa energia, se ela estagnar, ela vai gerar insônia, ela vai gerar ansiedade. Para explicar rapidinho, assim, né? Para o pessoal começar a entender, né? A medicina chinesa é uma medicina que ela foi desenvolvida há mais ou menos 5.000 anos atrás. Então, eles tinham uma maneira muito própria de explicar os mecanismos da doença, os mecanismos da desarmonia no corpo. A medicina clássica, ela fala que a doença não existe. Nós podemos categorizar uma insônia como uma doença. O chinês antigo falava assim, existe uma desarmonia. Né? O yin e o yang estão em contraponto, eles não estão em equilíbrio. Quando eles tornarem-se no que chama de pinzan, que é a linha do equilíbrio, a tendência é de que a insônia desapareça. Então, o chinês acredita que o fogo, né, a energia do fogo está no coração e a tendência do fogo é subir. É subir. O fogo é quente, né? Então, quando o fogo está em excesso no corpo, ele vai atacar um canal, um vaso extraordinário que chama Yin Chao Mai, né, que é um vaso Yin que sobe por aqui até os olhos.
e ele leva esse fogo até os olhos, então o paciente não consegue dormir. Deixa eu abrir um parênteses. Eu tinha, agora você falou desse canal aqui, dessa, como é que chama? Meridiano, não sei, né? Eu tinha muita amidalite e sinusite, demais da conta. Foi só quando eu comecei um processo de autoconhecimento mais profundo e me permiti começar a melhorar, que eu comecei a controlar bastante a ansiedade. Eu sou muito enérgico, né? O pessoal chama que isso é de ansiedade, mas tudo que sai um pouco do padrão é estranho, o pessoal rotula rápido. Mas eu sempre fui muito fogo mesmo, de chegar levando por diante. E por ter essa característica, né, de essa presença de palco, vamos botar assim, o pessoal sempre rotula como ou é hiperativo, que eu acho que também não deixa de ser, pelo que eu tenho de conhecimento hoje, ou então é muito ansioso, né, pelo comportamento, pelo jeito que fala, gesticula e tal. E eu comecei a perceber, de acordo com o desenvolvimento pessoal, onde que eu estava pecando e onde eu não estava prestando atenção em mim para conseguir controlar essa questão da ansiedade, porque é um processo muito fisiológico depois, né? Porque ele começa muito neuroquímico, né? A liberação. Depois eu falo da parte da neurociência, né? Mas eu só queria abrir esse parênteses, né? Que enquanto eu não comecei a me aprimorar enquanto pessoa, eu não consegui, eu não tive condições de parar. Era assim, olha, umas 3, 4 vezes por ano, intercalava, amidalite, sinusite, sempre. Tu vê, né? Associado a uma doença de repetição, né? Uma desarmonia de repetição. Não, extremamente ansioso, né? Extremamente ansioso. Esse vaso extraordinário, que chama Yin Chao Mai, né? Ele se abre nos olhos, né? O Yin seria tudo aquilo que carrega uma energia fresca, que refresca dentro do nosso corpo, né? A sua contraparte, o Yang, que é o calor. A tendência do fogo é subir. Quando o fogo sobe, a tendência é que ele aqueça o cérebro, ele aqueça a mente, né, como os chineses diziam, né? O calor fica preso em cima, e esse calor faz com que eu abra os olhos, né? O Yin não chega até os olhos. Basicamente, o chinês vai explicar a insônia como uma desarmonia do fogo e da água. A água é insuficiente para controlar o fogo, então ele sobe e a pessoa vai ficar acordada. Não importa o que ela faça, até quando a carneirinha não vai dormir. Perfeito. Depois eu queria que passasse uns parâmetros para a gente de pontos de pressão que possa fazer a pessoa se aperte, sim. Consiga se estimular mais positivamente aí para diminuir essa ansiedade. E dar as diquinhas daquele chamaroto ali que a gente toma quando faz reunião aí, que é sempre tem uma poção diferente. E eu acho aquele conhecimento extraordinário também. Então, em relação à neurociência, a ansiedade ela começa com um estímulo que é traduzido pelo neocórtex, ele manda esse pulso eletromagnético para o cérebro mesolímbico, tá? E ali eu tenho o hipocampo, eu tenho o núcleo accumbens, eu tenho a amígdala, eu tenho a glândula pineal, tá? E o que acontece? Essa circuitaria, ela não vem convencionalmente, né? Ela não tem sempre o mesmo trajeto. Eu posso ter vários estímulos para ativar essa circuitaria. Então a gente tem vários gatilhos que possam ativar esse mesmo circuito. É como se eu tivesse uma peça com várias lâmpadas e com vários interruptores que eu posso ligar, qualquer um que eu aperte, eu ligo todas as lâmpadas. Tá? Então eu sempre ligo aquela trilha neural que está configurada para a liberação de alguns hormônios. Tá? Como é que funciona isso? Esse estímulo do neocórtex vai passar para o cérebro mesolímbico e no mesolímbico ele vai autorizar a pineal mandar um pulso lá para as glândulas suprarrenais e elas vão começar a liberar hormônios. Tá? Quando eu estou em processo de ansiedade, a gente também tem que calibrar, né? O que é ansiedade e o que é euforia, né? Eu gosto de rotular a ansiedade como se fosse medo ou insegurança mais o futuro, e a euforia é como se fosse a alegria mais o futuro, porque a euforia tu quer que chegue logo, tu quer que, tipo, criança no aniversário, criança com Natal, né? Eu com a pizza, né? Você fica naquela euforia, quando não chega a pizza, o chopp, eu não paro. Não. Isso para medicina é o fogo no coração. Olha que maravilha. Você não tem um fogo no coração? Que bom. E aí o que acontece, meu irmão? Quando eu comecei... Tá, deixa eu terminar da neurociência, né? Então a gente pega e faz esse pulso eletromagnético, passa do neocórtex para o mesolímbico e vai acionar a amígdala, que vai liberar a informação para a glândula suprarrenal começar a liberar alguns hormônios, tá? Isso está diretamente atrelado a algum comportamento. É como eu reajo às situações. Isso na neurolinguística eles chamam de mapa, né? É a forma como a gente vê a nossa vida. Então, por exemplo, para as pessoas
não ter um emprego ou ser empreendedor pode ser a melhor coisa do mundo, como para mim é, tá? Mas para outras pessoas é fundamental ser CLT e ter uma carteira assinada. Então isso é a referência de mundo de cada um, isso significa ser o mapa, tá? Então dependendo do mapa da pessoa, ela tem vários gatilhos que podem acionar, disparar essa circuitaria neural. E como é que funciona o disparo? Para ter noção, assim, ó, tudo isso acontece, toda essa informação que vai passar do córtex para o mesolímbico, que vai disparar o impulso da amígdala na pineal, que vai lá ligar as glândulas suprarrenais para liberar os hormônios, acontece em 50 milésimos de segundo. Então é aquela coisa assim, não tem como não sentir, mas tem como eu aprender a me comportar a partir do que eu sinto. Né? Então, a inteligência emocional, ela cabe muito no controle da ansiedade, porque a gente sabe que a ansiedade não existe cura para a ansiedade. A ansiedade é um processo também neurofisiológico. A gente precisa dela para ter a ignição da vida, para começar a caminhar, fazer o que tem que ser feito, a tomar partido, tomar frente das coisas que a gente tem que fazer. Né? Olha só, tem um aviãozinho do lado da interrogação ali, que se vocês quiserem passar para 3 ou 4 pessoas, vocês já ajudam pra caramba aí, até para que elas se beneficiem desse conteúdo da Insônia. Vai ser muito massa se vocês fizerem isso. Em relação a esse disparo, esses 50 milésimos de segundos, eu já tenho essa liberação de várias endorfinas, vários neurotransmissores acionados ali, liberando esses hormônios, ou alterando as taxas dele nessas circuitarias, que vão me trazer sensações. Né? E as primeiras sensações que a gente tem ou falta de ar, ou o teto preto, pressão na cabeça, pescoço, no peito. Diz mais outras aí. Outras sensações? Zumbido no ouvido, né, opressão torácica, o globos histéricos, né, que é aquela sensação do caroço já mexa na garganta, né, fasciculação, o olho tremendo. Uhum. Sentir a boca dormente, parece que a boca tá assim, ó. Uhum. É muito comum, isso é muito comum, né? Que vai exatamente afetar esses canais que passam no rosto, passam nas laterais, né? Principalmente os canais de madeira, que são muito yang, são muito quentes, passam na lateral da cabeça. Uhum. Eu lembro que em crises de ansiedade eu tinha aquela síndrome do intestino irritado, né? Toda hora eu ia no banheiro, ficava com aquela adrenalina, tipo, o coração, parecia que eu sentia a pele tremer, a pele pulsava, assim. E aí alguma pressão no ouvido e parecia que fechava aqui a epiglote, parecia que não ia passar ar, né? E aí conforme eu também fui me desenvolvendo junto da arte marcial, que eu fiz, para quem não conhece, o Bruno foi até campeão gaúcho. Não, foi até vice-campeão brasileiro. O que acontece? Treinei 11 anos Kung Fu. E foi aí que eu conheci o Juliano. E hoje a gente trabalha junto desenvolvendo esse lindo trabalho que vocês estão vendo aí. Propaganda, né? E o que acontece? Conforme eu comecei a me desenvolver e a perceber o meu corpo, eu comecei a identificar esses gatilhos. Né? E eu tinha eu era muito aqueles Chester da Sadia, chama, que peru de Natal, morria muito de véspera, né? Morria de véspera geral. Porque eu pensava sempre em milhares de hipóteses de coisas que nunca iam acontecer. 95% delas nunca iam acontecer. E eu perdia muito tempo com isso. E aí, o que acontece? Quando eu libero toda essa carga adrenérgica aí, né, meu simpático fica todo irrigado, se botasse a pessoa num encefalograma, eu ia ver que tá tudo vermelhinho e tudo piscando, todo o cérebro dela tá num modo... Arroz também morre de véspera, tamo junto. Então, posso te ensinar a superar isso. É muito bom. Eu ainda comentei hoje à tarde, quando eu encontrei com o Juliano, que eu nunca tinha feito uma live e eu nem sabia como é que ia ser o resultado disso. E eu disse, cara, até que essa tal de auto-hipnose funciona, porque eu tô super de boa pra fazer isso. E é uma coisa que eu nunca tinha feito. Mas voltando ali, eu faço essa carga toda adrenérgica, assim, liberando toda essa via tálamo-cortical. Bom, os nomes técnicos não precisa, mas eu libero muito adrenalina no meu corpo inteiro e eu crio uma tensão muscular. E aí, a partir daí, nós vamos ter contraturas musculares, a gente vai ter dores, né, principalmente na coluna, no trapézio aqui, dor de cabeça também, não que doa o cérebro, porque o cérebro não tem terminação nervosa, depois eu explico isso. Mas fundamentalmente a gente vai criando, a gente vai somatizando problemas dessa má circulação, vamos botar assim, né? Porque eu inibo alguns neurotransmissores e eu superestimulo outros.
e eu começo a deixar o meu cérebro num padrão, porque, para quem não sabe ainda, o nosso cérebro só tem duas funções: busca de prazer e fuga da dor. Então eu acabo criando, né, essa esfera, criando essa psicosfera para o meu cérebro, né, que eu estou num período de luta ou fuga. Eu tenho que resolver problemas, que é o que o nosso neocórtex faz de melhor. Né? Tudo que é lógico é com ele. E quando eu começo a botar um monte de pepino, vamos botar assim, na minha frente, a intenção é que eu comece a resolver um por um e não sossegue nunca. E aí fica comendo menos ou comendo demais, com muita azia, gastrite, má digestão, ou dificuldade no banheiro, ou o intestino irritado, pode ficar com dor de cabeça, pode ter apneia de sono, pode diminuir bastante a questão da concentração, porque o teu cérebro ele está em alerta para resolver o problema, mas muitas vezes, principalmente nos últimos 50 anos, aí, nossos problemas estão cada vez mais focados dentro de uma pecinha e dentro de uma telinha. E aí a gente não tem todo um cenário de selva para se cuidar, para ver onde é que vem o perigo, para onde é que eu posso me esconder, se vier alguma coisa. Mas eu crio tudo isso para o meu cérebro. Então ele fica focado num monte de coisa, um monte de área, adrenalina e um monte de cortisol domina meu corpo, e eu crio essas tensões, esses nós, né, na musculatura, questão de postura também, né, e acabo deixando com que o meu sistema inteiro fique pronto para luta ou fuga, e eu consiga fazer, se for necessário, eu consiga fugir, lutar, ou, né, usar o potencial máximo do meu corpo. Só que como eu não faço isso, eu ainda vou para frente do celular e tal, e aí fico até a hora de pegar no sono com um estímulo luminoso, né, em excesso na visão, no nosso lobo occipital, aqui na nuca. Isso também dificulta a liberação, né, fisiológica da pineal, que libera a melatonina. Tá? Então, dificultando essa liberação de melatonina, eu vou ter períodos de sono REM, que a gente chama, né, que é o sono regenerador, que eu falo que é o sono da semente dos deuses do Dragon Ball, que recupera toda a energia. Geralmente são ciclos de sono curto, que fazem, que recuperam, que regeneram, que são restauradores, né, para a nossa fisiologia. Eu começo a inibir isso. E aí eu tenho noites de sono de 8 horas que eu descansei realmente só uma. Ou eu tenho noite de 4 horas que eu descansei 2. Ou eu tenho noite de 5, 6 horas que eu descansei meia hora. Né? Porque eu tenho todo esse ciclo dentro de mim de hormônios, de bombas hormonais que estão acontecendo. É porque nós somos bombas hormonais. Qualquer coisa que a gente vê, qualquer coisa que a gente reage a estímulos, a gente está liberando, né, endorfinas no corpo inteiro. E aí eu acabo criando esse cenário hostil para o meu cérebro, e ele vai me deixar nessa tensão de luta ou fuga e fazer com que eu não relaxe, que eu não consiga dormir. E aí eu começo a criar um círculo vicioso. Eu sigo mantendo a mesma rotina no dia seguinte, e eu sigo mantendo os hábitos da pior maneira possível, não faço exercício, me alimento mal, sobrecarrego meu sistema linfático, faço de tudo para conseguir me distrair, não para aliviar os meus pensamentos, eu não faço uma higiene do sono. Né? Eu não quero falar muito, Juliano, mete bala aí agora, vamos investir na insônia na medicina chinesa. Não, basicamente, perfeito, né? Tudo isso que tu falou, a insônia ela pode ter várias causas, né? Por isso a medicina chinesa chama ela de Yuzan, né? Ela está dentro de um padrão de chamada de Yuzan. Uma das coisas que eu hoje, na prática clínica, eu acompanho e muito, é a insônia por causa do celular. Né? E tu deu um exemplo ótimo, né? Que é o quê? O excesso de estímulo visual nos olhos. Teve uma pesquisa recente que fala que sabe aquela luz, chama de luz azul, né? A luz que o celular emite, né? Uhum. E aí se tem aquela outra luz que é utilizada para quê? Para não forçar tanto os olhos, né? E hoje tem uma pesquisa que mostra que aquela luz, ela consegue ser pior ainda. Porque esse filtro de luz azul é pior ou é a luz azul que está falando? A luz amarela, a luz noturna, ela é pior do que a luz azul, porque o estímulo dela é amarelo, como a luz do sol. Uhum. Então isso coloca algumas transformações no nosso corpo como se fosse dia. Eu entendo que aquilo é dia para mim. E uma coisa interessante do celular, aqui nós temos um meridiano que passa por aqui, lembra que eu falei, né? Que é o Yin Chao Mai, ele vai descer por aqui. E, geralmente, com o celular, a gente costuma fazer isso aqui, ó. Pressionar esse cervical todo. Então, eu tenho uma pressão na cervical. Eu estou pressionando as minhas terminações,
os meus dermátomos, os meus miótomos aqui estão todos amassados. Geralmente eu tenho um movimento do ombro para frente, isso durante o meu dia a dia, durante a noite. E isso faz com que eu tenha uma tensão nessa região cervical e suboccipital que vai me gerar uma tensão tão grande e vai gerar um enrijecimento dessa área. Principalmente DTMs, bruxismos, todas estão associadas também a causas da insônia. A insônia pode gerar um bruxismo, uma DTM, e a DTM pode ser gerada por um bruxismo, uma insônia. É uma via de duas mãos, né? E hoje eu vejo que o grande mal da humanidade é a tecnologia, né? É uma vantagem, né? Permite que a gente esteja fazendo essa live hoje aqui, mas o excesso, né, disso daí acaba sendo uma faca de dois gumes, acaba deixando, digamos assim, eu em muita sobrecarga. Então é interessante a gente observar que na China, o pessoal tem o hábito de, pela manhã, nas praças, praticar o que chama de Tai Chi Chuan, né? Aqui no Ocidente se chama de Tai Chi Chuan. Aqui não tem nem o é Tai Chi Chuan. O primeiro escritor que fez um livro, um tratado sério sobre o Tai Chi Chuan, foi uma francesa, né? Então pode perceber que a pronúncia Tai Chi Chuan é muito francesa, porque o chinês fala Tai Chi Chuan, né? Tai Chi Chuan, em chinês, Tai Chi Chuan. Então eles já entendem essa função de que o nosso corpo ele não pode sofrer compressões, né? Eu não posso comprimir ele demais, numa postura só o dia inteiro. É o yin yang. Se eu tenho o recolhimento, eu tenho que ter a expansão. E no meio disso, eu tenho o vazio, né? Que seria o tal. Então, a compreensão disso é incrível, né? É fundamental. Por isso, a prática de atividade física, né? O próprio conhecimento do corpo, né? Fantástico isso que tu está falando sobre adorei o termo, nós somos bombas hormonais. Isso é fantástico. Isso é o que melhor define hoje o nosso dia a dia, o que melhor define o que a gente está vivendo. Eu queria pedir para vocês colocar as perguntinhas na caixinha de pergunta ali, porque eu achei que ia ser fácil ficar subindo esse trem aqui. Ou paralisia do sono tem também a ver? Sim, paralisia do sono está dentro do Yuzan. Tá? A paralisia do sono, ela pode ser identificada para a medicina chinesa como uma insuficiência da energia que sobe. Então, o que acontece? Eu tenho a condição de um yang excessivo subindo, né? Gera insônia. Quando esse yin ele sobe mais do que o yang e ele não consegue ter uma troca do yang, eu tenho uma paralisia do sono. A medicina tibetana, também, que é uma das minhas outras áreas de estudo e formação, ela vai falar que quando nós dormimos, o ideal seria que o nosso corpo entre em teta, né? Onda teta. Por quê? O teta ele vai fazer o seguinte, ele vai me paralisar. Então, eu estou dormindo e estou sonhando que eu estou correndo. Eu estou em teta. Eu estou paralisado lá, mas eu estou correndo no meu sonho. Se eu saio de teta, eu saio correndo. Aí eu tenho o que chama de excesso de REM na medicina chinesa, ou sonambulismo, né? E o que é uma paralisia do sono? Tu acordou, tu despertou, mas o cérebro ainda está em teta, então tu está paralisado, tu não consegue te mexer durante alguns segundos. E aí quando passa esse tempo, que é assustador para a maioria das pessoas, tu consegue retornar e te mexer, né? Eles associavam antes isso a demônios atacando o corpo, né? Tanto que tem um médico muito famoso na China, o médico Sun Sunyao, já de uns 5.000 anos atrás, Atual. Ele desenvolveu uma técnica que chama de 13 pontos do demônio. São 13 pontos que tratam paralisia do sono, tratam ansiedade, tratam depressão, né? São incríveis. Aí tem como a pessoa se autopulsionar, fazer esses pontos para evitar, para ser preventivo? Tem. Um dos melhores pontos que ele ajuda a regular o cérebro, tá? É o Donzan. Ele fica aqui, ó. Esse eu conheço.
Esse ponto, ó, o Pinheiro falou, eu tenho isso aí. O Pinheiro tá com o cérebro um teto aí, muito rápido. Ó, o que eu vou fazer? Eu posso estimular esse ponto aqui, assim, não à noite, tá, gente? Senão você vai fazer com que vocês fiquem assim, ó, acordados. Esse é um ponto bom para quando tu tem que estudar. Tem que absorver informação, tem que aprender, tu quer que ligar o cérebro. É um ponto também de primeiros socorros. Se um dia alguém estiver desmaiando, tu cata e aperta aqui, a pessoa volta na hora. Na hora. A pressão tem que ser forte, tá, gente? Vocês vão apertar aqui e vão sentir que o olho vai lacrimejar. Aí ativou o ponto. Né? Durante o dia, não precisa ser um autoflagelo, não, porque dói. Tá? Mas durante o dia ali eu posso massagear algumas vezes e vocês vão perceber quem tem a tendência a ter a paralisia do sono, que isso vai acabar sendo regulado. Minha esposa tem paralisia e eu tenho sonambulismo, às vezes falo dormindo. Para a medicina chinesa, falar dormindo às vezes, ou não tão às vezes, está relacionado ao yang da madeira. Né? A madeira no nosso corpo, ela tem a representação do nosso fígado, mas não é o fígado orgânico, como a gente conhece aqui no Ocidente. É um fígado mais energético. Né? O ideograma de fígado. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Se eu conseguir ver. Deixa eu ver aqui. Difícil, mas eu vou tentar escrever aqui. Na real, que tu podia ir dando uma baita aula com esses ideogramas, né? Mas aí se tu não tiver como, cara, vamos só tocar para passar informação pro pessoal e a gente se prepara para de verdade, né, meu? Que essa aqui foi no improviso. Isso aqui em chinês quer dizer lua ou corpo. Ah, com certeza. Esse outro ideograma do lado, para o chinês antigo, quer dizer uma espada e um escudo. Então, isso quer dizer o quê? Ataque e defesa. Então, a energia da madeira, ela é uma energia que ela regula o ataque e a defesa do nosso corpo, né? O que é o ataque? O ataque das emoções, não deixar que elas nos ataquem, né? Ou a gente reagir a situações durante o dia. Então, quando eu tenho uma sobrecarga dessa energia durante o meu dia, eu não desligo nem durante a noite. Então, o meu organismo continua em modo de ataque e defesa, ataque e defesa, ataque e defesa. E a energia está tão estagnada que ela tem que ser drenada. Como é que o corpo drena? Fazendo tu falar. Então, tu começa a falar, cantar, te levanta, caminha, vira sonâmbulo. Perfeito. O estado de estar em teta, na realidade, ele acaba na questão da paralisia, dependendo do caso, ela aprofunda. A gente tem o que a gente chama de... É que essa resposta adrenérgica da nossa glândula pineal, ela passa por fases, tá? Às vezes, um ciclo dessa paralisia do sono, ela pode durar, tipo, 20 segundos, tá? Mas só que eu tenho toda aquela carga de adrenalina vindo para ligar o corpo, e aí eu começo a entrar em fuga ou luta. E aí, qualquer vento que passe por mim vai virar uma imagem, vai virar um vulto, porque o meu cérebro está programado para me proteger, embora o corpo não esteja responsivo, né, porque eu estou quase num coma hipnótico ali, eu estou com o olho, né, captando as imagens e as informações, né, e aí eu começo a tentar racionalizar tudo, e o modo operacional dele é busca de prazer ou fuga da dor. Então ele vai causar que esses picos de adrenalina façam com que... É como se fosse fazer um pico de 24 volts para ligar um motor, né, não está conseguindo, tu vai tentar dar uma carga muito maior para que ele pegue no tranco, como diz, né, os mais antigos. Eu estou tentando ver as perguntas aqui, e aí, bom, do mercado financeiro eu vou deixar para a próxima oportunidade. Aí, Joana, isso é especial para ti, ó. Qual o ponto para ajudar a relaxar para dormir? Depende como é que a qualidade do sono. Uhum. Eu preciso fazer uma pergunta muito importante para decidir a seleção do ponto. Eu acho que eu e tu temos que fazer várias perguntas agora para o pessoal começar a ir se acusando e aí a gente ajuda todo mundo. Faz Exato. Uma coisa Por mais exemplo, mesclada. Eu deito para dormir e eu fico pensando em várias coisas e não consigo dormir porque eu penso em muitas coisas.
Isso vai ter um ponto que vai tratar. Ou não, eu deito para dormir, eu não penso em nada, eu só não consigo dormir. Isso vai ser um outro ponto que vai tratar. Tá? Perfeito. Basicamente, um ponto que ajuda muito, muito, se eu pegar a base do meu laudo hospital, esse é para todos os casos, tá, gente? Esse é um ponto bem genérico. Mas nós tendo mais explicações, a gente consegue ser muito preciso de maneira cirúrgica. É uma coisa que eu falo, eu vou aproveitar teu gancho, tá? Explica primeiro e depois eu aproveito teu gancho. Abaixo da subospital, assim, tá? Eu tenho um ponto que chama o estanque do vento. Mais abaixo dele, ó, eu toco no mocinho e eu achei ele, vesícula bicar 20. Mais abaixo dele, que chama mais ou menos um sono e meio, eu tenho um ponto que chama Amien. Amien quer dizer sono tranquilo. Então, Na hipnose é bem dormido, bem dormido. Eu não ia perder essa. Se eu massagear esse ponto com essa maneira, vocês vão conseguir me enxergar. Isso já vai ser muito benéfico para ter uma noite de sono. Tem aquela parada do líquor, né? Que tu libera quando tu tira a atenção dessa parte de trás aqui do subhospital, né? Também. E vocês vão perceber, quem tem distúrbio do sono, que essa região vai estar bem dolorida, então é fácil de achar. Vai palpando e acha a área dolorida. Então, o que eu ia dizer? Às vezes o pessoal vem nos procurar, né? Porque a gente sabe vem nos procurar, porque a gente já está clinicando meio junto faz um bom tempo, né? E o pessoal vem vem falar conosco e vem com uma ideia assim, tenho medo de barata, ou tenho ansiedade, eu tenho, ou especificamente alguma coisa mais pessoal, tem algum trauma específico. Só que não é tão importante para a gente saber o nome técnico que se deu para aquela manifestação patológica, né? E sim o que a epigenética ali, né? O que está envolvido na tua criação, na tua vida, na tua existência, o teu dia a dia, o que tem de predominância na tua vida, né? O que está acontecendo nisso que está gerando esse tipo está psicossomatizando e gerando esse tipo de manifestação patológica. Então, o mais interessante para a gente sempre é perguntar como é que está dormindo. Daí vocês já vão se perguntando aí, como é que vocês estão dormindo? Tá? Vocês conseguem deitar e dormir? Ou vocês demoram para dormir e depois dormem a noite inteira? Ou vocês dormem e ficam acordando durante a noite? Ou vocês dormem e acordam sempre um pouquinho antes do relógio? Tá? Isso são algumas perguntas. Outra pergunta, como é que tu faz para ir dormir? Tu faz um detox do sono? Tu consegue te recolher um tempo antes ou ler um livro, diminuir a intensidade luminosa dos olhos para diminuir a atividade do lobo occipital e aí, consequentemente, eu conseguir fazer com que eu libere mais melatonina? Vocês têm feito isso? Ou vocês ficam no celular até o último momento de dormir? Vocês conseguem, durante por exemplo, sei lá, vai dormir às 10h30. Tá? Aí às 9 horas vocês parem de mexer no celular, façam a janta, tomem banho, sei lá, fiquem com atividades com menos intensidade luminosa. Vocês conseguem fazer isso ou não é da praia de vocês fazer isso? Porque o que acontece? Normalmente a gente vai trabalhando, ainda mais a gente que é empreendedor, a gente fica trabalhando 24 horas por dia, a gente deita resolvendo problema, a gente acorda de madrugada para resolver problema, então a gente já vai patrocinando, no caso a gente vai reforçando, a gente vai mielinizando aquela circuitaria neural, para que ela fique com cada vez mais força de seguir atuando daquela forma. Por quê? Porque o corpo ele vai reforçando aquilo. Tudo que eu vou repetindo, eu vou deixando... como é que eu posso dizer? Eu vou reforçando isso para o meu corpo, né? Então, são estímulos que eu vou dando para ele e ele vai se preparando para isso. Né? No Kung Fu a gente trabalhava com a questão dos calejamentos, né? Para deixar o corpo enrijecido, né? Quebrar tijolo, botar barra de ferro e tal. Então, a gente passa por processos que vão forjando aquela resistência. E para o cérebro é a mesma coisa. Quando tu tem um habitat, né, um meio de cultivo muito desgastante, muito pesaroso, com muita briga, com muita hostilidade, muita violência, eu crio para o meu cérebro essa sensação de luta ou fuga e ele vai se habituar a isso. Né? Então, sempre quando eu trato questões de insônia e fundamentalmente ansiedade, né, porque a gente vai pegar essas 5 vertentes agora nessas próximas semanas, né? Então, a solução do problema vem na madrugada.
quando eu começo a diminuir a atividade do neocórtex, entrando em teta na hora do sono, eu faço com que, é como se eu desse permissão, né, por processo de renderização, quando o cérebro está organizando as informações que eu tive naquele dia, ele tornar possível, né, ou a resolução de problemas sem pressão. E quando eu tiro a pressão, os problemas se resolvem. Então já aconteceu na época que eu fazia engenharia, de eu acordar de madrugada com uma integral pronta na cabeça e ir lá anotar, porque ninguém tinha conseguido fazer aquele troço. Mas neurofisiologicamente falando, a gente deixa sempre ele nessa pilha de resolução de problemas e a gente não ordena isso. Né? Uma coisa que eu sempre passo, né? Eu gosto de rituais matinais, mas fundamentalmente o que eu mais patrocino é o ritual que a gente usa para dormir. Vocês fazem algum ritual para dormir? Então seria mais essa pergunta. E outra coisa, como é que funciona as atividades físicas de vocês? Vocês têm vida ativa? Qual é a média de passos que vocês dão por dia? Vocês conseguem se manter ativos, né, movimentando o corpo, as articulações, a postura, ou fica sempre sentado, sempre parado na mesma posição, até o telefone desliga? Como é que vocês fazem isso? Porque o meio de cultivo que vocês estão faz com que o cérebro de vocês tenha uma percepção desse meio. E aí isso faz com que ele vá manter esse padrão de liberação, né, mais endócrino e tal, mas ele vai fazer esse padrão de liberação porque é o habitat de vocês. Ele vai se habituar a viver assim. Então a gente tem aquelas ansiedade generalizada e tal, que qualquer gatilho vai disparar toda aquela sintomatologia nas pessoas e vai fazer com que ela, na pessoa, e vai fazer com que ela entre ou em pânico, ou faça algo que não queria fazer, ou deixe de fazer. Né? Então a primeira pergunta aqui é quando a pessoa vem achando que tem ansiedade. A ansiedade é neurofisiológica, ela é importante para a nossa vida, mas ela não pode fazer com que a gente deixe de fazer outras coisas. Eu não posso deixar de crescer, de me desenvolver, de dormir bem, me relacionar saudavelmente. Nada pode impedir o meu dia a dia saudável, né? Eu tenho que ter as minhas obrigações e, inclusive, o deleite da vida no meu dia, corriqueiramente. Então, organizar primeiro uma rotina saudável é o primeiro passo para diminuir as chances, né, do impacto da insônia. Agora deixa um pouquinho para ti se tu quiser falar, João, senão eu vou seguir falando até amanhã de manhã. A Maki Pavani, acho que é isso, né? Ela perguntou, eu não penso e eu não consigo. Então, o ponto aconselhado é esse aqui, tá? É o amianto. E uma coisa que também influencia muito, que o Bruno falou, né? É o quanto a gente fica ligado em rede social, o quanto a gente não desliga e segue recebendo estímulo luminoso. Nós vamos ter um ponto extra aqui na medicina chinesa, que fica bem aqui, se nós tocarmos na lateral da sobrancelha, vamos ter o ponto 1 da vesícula, se eu puxar aqui atrás, eu vou achar um buraquinho. E eu não tenho buraquinho. Tu não tem um buraquinho? Não tem. Procura que ele está por aí. Ó, aqui. Mas é bem de leve. Esse ponto, bem de leve, não é nada tão... Esse ponto se chama Taiyan. Né? Tai em chinês quer dizer muito, Yan quer dizer Yang. Né? E olha que curiosidade, os chineses na antiguidade chamavam o sol de Taiyang. Então, os chineses acreditam que esse ponto, ele capta a luz do sol no meu organismo. Então, quando eu tenho muita exposição à luminosidade, é esse ponto que vai absorver essa luminosidade. Uma das maneiras de nós diminuirmos essa exposição de luminosidade é como o Bruno falou. 1, 2 horas antes do meu sono, eu já começar a não mexer em mídias sociais, não mexer em coisas que me alertem muito, e uma massagem nessa região. Colocando as mãos aqui e fazendo exatamente isso daqui. Você podia fazer uns vídeos amanhã e postar isso para ensinar o pessoal, massagem aqui, massagem ali, massagem lá, e fazer também um com algumas respirações, né? Quando vem, a gente pode fazer com o pessoal testar respirações para a hora de dormir, né? Para criar uma rotina de um detox do sono, né? Uma higiene mental para dormir. Né? Então tá, vocês pensando nessas perguntas que a gente fez para vocês, eu vou começar a responder. Pinheiro está caminhando pouco, 2.300 é pouco. Tem que ser em média 6.000 passos para tu ter ser considerado ativo. Né? Então 6.000 passos para a idade que nós temos. Eu não vou revelar porque é indelicado falar da nossa idade. Mas próximo dos 30 a gente tem que se ligar nisso. Então, a Carolina perguntou como é que sabe. Como que eu vou saber se uma pessoa é ansiosa? Então, eu acabei de falar. Essa questão de como é que tu vai saber se é ansioso é se tu já deixou de fazer coisas porque tu estava muito ansioso para isso.
Então, tipo, a gente confunde às vezes com medo ou com procrastinação, mas que também são coisas que são necessárias para a vida, né? O medo é um termômetro da prudência nossa. Enquanto a gente tem medo, a gente tem vida. Então, por exemplo, a gente tira o medo, a gente vai se arriscar, a gente vai ficar imprudente, a gente vai andar 500 km por hora, a gente vai subir num prédio e pular para o outro, entendeu? Então a gente não vai ter esse senso, né, de autoproteção. Então o medo, a procrastinação também, ela meio que faz com que a gente evite a dor. A gente pode depois falar só de procrastinação também, acho que não tem uma massa. E a ansiedade é uma delas também que tipo, não pode fazer com que tu deixe de fazer atividades que ou que seriam obrigatórias, né, compulsórias em um determinado nível, tipo, eu tenho que ir lá e resolver alguma coisa, ou apresentar uma palestra, ou fazer, que fica tão ansioso que tu não consegue ser produtivo e resolver isso, né? Ou então quando tu começa a perceber fisiologicamente as tensões musculares, né, que foi aquilo que a gente já falou antes no início, né? Então, quando tu começar a perceber, né, na tua fisiologia, no teu corpo, essas reações, que são vários sintomas que a gente já falou, é sinal que tu está em algum processo de ansiedade. Não necessariamente ela vai ter sempre o mesmo gatilho. Às vezes a gente está ansioso porque está trabalhando demais. Eu trabalhava com construção civil, então às vezes tem medição para fazer, a gente fica uma semana mais ansioso, porque tem medição para entregar, e tem aprovação, e tem pagamento e tal. Então depende, são períodos que a gente passa, mas não pode ser sempre. Eu não posso sempre me acordar ansioso, sempre me acordar com medo, sempre me acordar, ou sempre acabar postergando as coisas, né? Deixando para depois, sempre, eu vou fazer amanhã, não estou muito afim de fazer hoje, não. Tem que ver o que está atrás, qual é o ganho secundário que tem em tu ficar postergando isso. Uhum. Responde outra enquanto eu vou lendo aí, Juliano. Você está na sua idade, para 60. Deixa eu ver aqui, vamos ver mais uma pergunta aqui. Quem pensa em muitas coisas e não consegue dormir então, esse é pensamento acelerado, o Juliano responde. Eu vou procurar outro. Então, o pensar em muitas coisas é excesso de fogo na mente. A energia do fogo subiu e não tem o contrabalanço, que é a energia da água, né? A água vai refrescar, vai apagar esse fogo, né? Como que eu posso contrabalancear isso de uma maneira mais simples? Eu posso evitar, a gente já falou, evitar estímulos luminosos perto da hora de dormir. Eu posso também optar por alimentos que não sejam tão gordurosos perto da hora de dormir. Por quê? A gordura, de acordo com a medicina chinesa, ela gera muito fogo interior. Então, alimentos mais frescos, como frutas, né, frutas mais líquidas, como uma pera ou um abacaxi, eles têm uma condição de evitar com que esse fogo suba de maneira tão abrupta. Esse ponto aqui, Amian, pode ser massageado. Esse ponto, Taiyan, pode ser massageado. Um outro ponto muito fantástico, aqui na Shenman, né? A porta, né? Do Shen, eu posso fazer isso aqui. São medidas muito fáceis, simples, mas tem um resultado fantástico, fantástico, né? Eu passo isso na minha prática clínica para o paciente que tem insônia, meio como uma lição de casa. Né? E a gente consegue regular, muitas vezes, e o paciente acaba indo depois no médico, e o médico acaba fazendo desmame de muita medicação. Por quê? Porque só isso. Eu acho o mais foda da nossa profissão é isso, cara. A gente conseguir fazer esse desmame, né, medicamentoso. É claro que a gente não pode arbitrar isso, né? Mas o próprio profissional da área da medicina convencional que acompanha, ele vai acabar percebendo as melhoras, e o próprio paciente, o próprio cliente vai falar, né, e ele vai perceber e vai acabar reduzindo. Isso eu acho que é o ponto mais alto. A live vai ficar gravada? Sabe que eu não sei? Eu acho que vai. Vamos ver se a gente botar 35 pessoas, a gente deixa a live gravada. Uma das coisas que eu fico muito feliz, né, é quando o paciente chega para mim e diz assim, olha, meu médico falou que vai diminuir minha medicação. Nossa, eu fico com uma felicidade incrível, porque o objetivo é esse, né? É que o teu corpo se autorregule, que não precise mais daquele estímulo, né? Ele foi necessário durante um curto tempo, depois ele acaba sendo suplantado pelo teu próprio corpo. Magnífico, né? A gente não respeita a fisiologia, né? A gente quer tudo para ontem, né? É uma coisa que eu acho muito importante falar para essas pessoas que estão nos assistindo. Nós não somos, né, adeptos de processos medicamentosos. A gente gosta da autorresponsabilidade e da disciplina para tratar as manifestações patológicas. Sejam elas da parte da hipnose, da parte da neurociência, vamos botar assim, né? Da parte de problemas imaginários ou emocionais, que é o que eu abordo,
ou sejam elas manifestações psicossomáticas que acarretem em alguma limitação física para o corpo. Então a gente não é partidário de dar um remédio milagroso e fazer com que tu tome isso e uma pílula está resolvido. Não. A gente vai fazer com que tu consiga perceber em ti o que tu precisa fazer. Né? E a gente vai, com todo o nossa gama de conhecimento, procurar a melhor linha terapêutica para fazer a abordagem contigo. Porque cada pessoa é uma pessoa, né? Aquela história da dor de cabeça, Juliano, tu quer contar? Nossa, isso eu tive uma professora de medicina chinesa e ela dizia, 100 pacientes com a mesma dor de cabeça requerem 100 tratamentos diferentes. Porque o ser humano ele é muito especial. Eu não posso ir em medicina chinesa, e por isso que eu gosto tanto do trabalho do Bruno, na neurociência e na hipnose, não existe uma receita de bolo. A gente não chega, o paciente chega e vai dizer, nossa, eu estou com ansiedade. Ah, ansiedade, vou colocar essa agulha aqui. E o Bruno vai fazer o bem dormido desse lado. Não. Não é uma receita de bolo, né? Não é chegou a ansiedade, que nem a ansiedade eu dou Rivotril para todo mundo e já era. Não é assim. Exato. Bom, as anamneses são longas, extensas. Já viu o Bruno fazer uma anamnese de 4 horas no paciente. Para encontrar aquela raiz específica desse paciente. E depois a gente entra com a medicina chinesa com mais ou menos 3 a 4 horas de anamnese. A gente também espanca. Mas, claro, isso só é possível pela entrega do cliente, né? Enquanto se ele vier cheio de resistência, que é muito comum, né? Normalmente eu sempre sou o primeiro que ataca no gol antes de passar para o Juliano, né? Então ele até comenta, eu fiquei extremamente feliz, né? Porque ele falou que conforme a gente começa a trabalhar aquele material emocional recalcado, a própria energia no corpo da pessoa flui de uma maneira harmoniosa e acelera o tratamento dela, né? A gente tem condições clínicas hipnóticas, né, para fazer com que o metabolismo seja acelerado, mas acelerar a energia vital dela, isso é um negócio que cara, a ciência nem sei se a ciência tem como medir isso. Né? É um negócio fantástico. E a questão da anamnese, a gente busca todas as formações, eu devo ter umas 20 formações aí ou mais, fora o Juliano, que é formado em 2 artes da medicina aí, tibetana, chinesa, e fora o conhecimento de mundo que tem. A gente tenta, somando tudo isso, né, abraçar as necessidades do cliente, não levando em consideração a manifestação patológica, e sim o contexto que ele estava que fez ele gerar isso, né? Que é aquilo que eu estava falando antes. A gente tem que ver o que tem de supressão, né, no sistema dele que não está agindo naturalmente. Ele está desregulando esse processo homeostático dele, não está normalizado, né? Um estresse, uma pressão, ou é a vivência, ou é um relacionamento abusivo, ou, né, tem várias coisas, né, que podem ser vistas. Estava procurando aqui se tem mais alguma pergunta. Sobre a moça da carteira lá que queria fazer a CNH, isso a gente consegue trabalhar muito, muito bem com a hipnose, tá? E as pessoas às vezes me perguntam assim, tá, tu consegue me curar? Eu digo, não, eu não curo ninguém. Eu vou usar ferramentas para que tu, te descobrindo, se permitindo, se entregando para o processo, tu consiga, através eu digo que é um Waze terapêutico, né? Eu vou dizendo onde tu vai, eu sou o GPS e a pessoa é o motorista. Então, a gente consiga te conduzir a resoluções de problemas emocionais e imaginários e tu consiga te empoderar o suficiente para que tu vença as tuas demandas, né? Então, essa ansiedade, principalmente nessa questão que está ligado com psicomotricidade aí, que é o carro e tal, tem toda essa pressão, tem todas as crenças limitantes em volta das mulheres em relação a dirigir e tudo mais, isso tem muito a ver com necessidade de aprovação. Né? Racionalmente não, então o neocórtex vai dizer, não, é que eu fiquei nervosa, estava preocupada. E tu vai perceber que em estado hipnoidal tu vai ficar mais flexível e suscetível, né? mais sutil, vai ser a percepção racional, e tu vai acabar dizendo que não, eu tive um certo problema com meu pai, com minha mãe no passado, lá com 4 ou 5 anos, e eu fui muito cobrada, ou fui muito subjugada nisso, e hoje é o que está refletindo. Então não é uma questão, muita coisa que a gente trata na hipnose não é uma questão racional, é muito subjetivo. Na verdade, a gente olha tem que muitas massa que a gente cargas... escreveu, cara. Olha ali que massa. Eu sou um exemplo... Vai ler?
Eu sou um exemplo de transformação depois do tratamento do Bruno e do Juliano. Gratidão, tu só mudou porque tu quis. Então isso é interessante, né? Nós carregamos muitas cargas. Carga energética, carga emocional, a carga do Qi, a medicina chinesa fala que é uma carga energética, tu carrega uma energia presa, estagnada, né? Uhum. E o que eu acho fantástico no trabalho do Bruno, que eu tenho, e quando eu tenho a oportunidade, né, e o privilégio de conseguir atender o mesmo paciente que ele, porque eu digo privilégio, porque a transformação é muito rápida. Muito rápida. O paciente, literalmente, em um último atendimento, ela saiu da sessão com o rosto completamente transformado. Ela disse assim, tu me tirou 10 quilos de cima do ombro. Que massa, né? Quando eu vi ela saindo da sala, a expressão dela já era de tranquilidade. Eu olhei e disse, nossa, é como se ela tivesse leve, foi o que eu pensei. E ela olhou para mim e disse, Bruno, me tirou 10 quilos de cima das costas. Isso é fantástico, gente. Que se permitiu, né? Ele é muito pesado. Tenho muito medo de atropelar as pessoas em primeiro nível, mas tem essa necessidade de aprovação mesmo. É bem o que o Bruno falou. Bruno é o lado místico dele de ler as pessoas. Gratidão. A gratidão é nossa. É nossa. Por acreditar no nosso trabalho. Tá. A Natália perguntou se o atendimento pode ser feito à distância. O atendimento da hipnoterapia, com certeza, né? Pode ser feito à distância. A medicina chinesa, para atendimento à distância, é utilizado a fitoterapia. Né? É feita uma avaliação, é feita uma anamnese, onde a gente vai ver muito a língua do paciente, que é muito importante na avaliação clínica da fitoterapia, para que se escolham os melhores fitoterápicos, os melhores chás. Assim. E aí pode ser feito, sim. Massa. Não existe diferença do atendimento presencial para o online, tá? Hoje eu tenho quase uns 70% da agenda online. E eu acabo que sempre passo isso e tenho que desmistificar isso, né? Porque como o modelo que eu uso, a hipnoterapia para abordar as necessidades do cliente, é totalmente conversacional, eu não fico tocando, eu não fico dizendo bem dormindo, bem dormindo, bem dormindo. Então não tem necessidade de toque, não tem necessidade de uma indução muito trabalhada, a gente só vai conversando e a pessoa se permitindo, ela vai entrar em teta e a gente vai fazer um ótimo trabalho. Então independe da distância, independe só a pessoa querer e ter uma boa conexão de internet e a gente atende. Eu já atendi 9 estados aqui no Brasil já. O mais distante foi no Pará. Então, e um caso no... foi no Pará. E aí, o mesmo, dependendo da entrega, né? O mesmo resultado do presencial a gente teve com 2 sessões, né? Onde esse rapaz que veio por indicação acabou se permitindo e ele revolucionou a vida dele. Né? Tem até alguns depoimentos que tem ali no meu perfil, ele comentou, né, que foi algo que foi um divisor de águas na vida dele, mas porque ele se permitiu. A ferramenta, né, que a gente entrega na mão das pessoas, que é a hipnose clínica, ela tem, que nem, por exemplo, se tu entregar um kit de pedreiro para uma pessoa que sabe o que quer fazer, ela vai construir um castelo, uma baita de uma construção. Uma pessoa que não sabe o que fazer, ela talvez até faça um buraco para se socar. Então, a gente entrega, a gente tem todo esse tato aí para lidar com as pessoas por várias formações, mas fundamentalmente por causa que a hipnose proporciona, e claro, pelo rapport que a gente cria, pela conexão que a gente tem na anamnese, pelo quanto a gente consegue criar de vínculo nessa anamnese, que é uma anamnese completamente diferente. Eu acho que eu não sei se no Brasil tem outras pessoas que atendam como nós. Eu não sei. Eu não sei porque a nossa anamnese, às vezes, ela pode durar até 6 horas. É claro que não tudo continuamente, né? Mas da minha parte, mais a parte do Juliano. A gente pega mesmo para ver onde tu estás posicionado para ter esse tipo de manifestação, né? E algumas coisas são muito sistêmicas, né? E a maior parte delas são subconscienciais. A pessoa ela acha que é alguma coisa por causa que ela racionaliza com o neocórtex dela, mas é um processo muito mais emocional, muito mais límbico, que ela não faz nem ideia, nem sabe quando começou. Né? Eu tive o privilégio de atender uma moça que ela teve lembranças, né, numa retrocognição, ela teve lembranças de quando tinha 1 ano e poucos meses, assim, né, da família dela, da rotina que ela estava
inserida ali, né? Então isso é muito rico, é um processo que às vezes, dependendo em algumas sessões da famosa regressão, né, que é para neurociência é retrocognição, o pessoal relata o parto, relata como se sentia no útero, sabe? Então toda essa informação que tu tens desde das 8 semanas de gestação até essa live que tu tá assistindo aqui, ela tá aí dentro. Então, tudo isso vai gerar crenças que podem te empoderar ou te limitar. E é aí que a gente entra, a gente pega todo esse contexto amplo e faz uma análise e aí tu faz o resto, tu te entrega e o processo acontece. A mágica acontece. Como é que funciona essa história de mandar foto da língua aí, Juliano? Consegue ver que eu tenho? Tá tomando mate, tá? Consegue ver que eu tenho? Então, a medicina chinesa, ela fala que a nossa língua ela é uma representação dos nossos órgãos internos. Então, o fitoterápico, ele vai agir nos nossos órgãos internos. Então, eu observando a língua, eu consigo ter uma noção de como o corpo está internamente e como eu posso indicar um fitoterápico para ajudar ele. Vamos dar um exemplo. As laterais da língua na medicina chinesa são relevantes à energia do fígado, né? A gente falou que o quê? Que o fígado é a energia da madeira. A madeira gera muito fogo. O excesso de fogo faz o quê? Que a gente não durma, né? Porque a tendência do calor é subir, né? Então, quando eu olho o paciente na lateral da língua dele, está muito vermelho, ele tem excesso de fogo. Então, eu vou entrar o quê? Com um fitoterápico que vai trabalhar o fogo. Um fitoterápico muito bom que ajuda a trabalhar o fogo é o famoso Tribulus terrestris. Ele controla o fogo do fígado e ele melhora a qualidade de sono, além de dar mais dinamismo durante o dia. Então, a língua ela tem essa visão para nós da medicina chinesa. Que maravilha. Pessoa que pensa e não consegue dormir como assim? Quem pensa em muitas coisas... você já foi, né? Quem pensa em muitas coisas não consegue dormir. Pensamento acelerado. Excesso de fogo na mente, gente. Excesso de fogo. Ó, esse ponto aqui é muito bom para isso. Excesso de fogo quando tá saindo fumaça da cabeça. Excesso de fogo. Eu não sei a paciência que o Juliano tem, todo ético, profissional, e eu sempre tirando tempo dele. Maldito chinês. Olha, dessa passei por vamos isso. Fazer o seguinte, vamos passar uma receita de bolo, pessoal, começar a aprender a dormir melhor e a gente arremata a questão do... Eu também acho, Homero, por isso que eu tô dando uma acelerada. A gente arremata essa questão do... Tem vídeo sobre isso da língua. A princípio eu acho que é 1 hora, já deve estar quase dando 1 hora. Vou passar rapidinho uma receita de bolo para vocês. O Juliano vai falar pelo menos 1 ou 2 chazinhos que vocês possam fazer aí, ou 1 ou 2 pontos de pressão. E a gente encerra por hoje, até porque foi a primeira que a gente fez no improviso e eu acho que está sendo um sucesso, eu estou gostando pra caramba. Como que eu procedo com a ansiedade? Eu peço para as pessoas prepararem uma lista do que elas têm que fazer no dia posterior, né? No dia seguinte, e nessa lista elas vão elencar todas as atividades que elas têm que fazer por ordem de urgência, prioridade ali que elas vão dar. Isso faz com que elas, ao se deitarem, elas criem uma ordem lógica para o cérebro interpretar todas aquelas ações que elas têm que ter no dia seguinte. Essas ações do dia seguinte, elas vão ser melhor computadas, vamos botar assim, pelo nosso subconsciente enquanto a gente dorme. E a gente, tendo aquela lista para o dia seguinte, a gente vai fazer item por item, vai ir organizando o nosso cérebro e a resolução desses problemas. Então não vai parecer que a gente tem 1000 coisas para fazer e vai fazer todo aquele turbilhão de coisas de uma hora para outra, ou acaba se prendendo em 1 ou 2 atividades só porque ficou ansioso demais e não conseguiu resolver. Então a resolução de problemas vem dessa ordem. Tá? Sempre peço para as pessoas diminuir o estímulo luminoso, pelo menos 2 horas antes de dormir, né? Praticar respirações. Como é que eu faço as respirações? Eu inspiro, inflando bem o pulmão, bem inflado, e seguro 2 segundos. Por exemplo, 1.001, 1.002 e solto. E eu vou subindo até 7 segundos. Então vai lá, por exemplo, 5, vai lá. 1.001, 1.002, 3, 4, 5, solto. Eu vou segurando de 2 a 7 segundos por respiração. Então eu começo com 2, vai para o 3, na próxima inspiração, vai para o 4 segundos na próxima inspiração, até 7 segundos. E isso induz mecanicamente, né, o aumento, a pressão sanguínea para o cérebro, também reserva um pouco mais de CO2 lá, e eu começo um processo, não é de hiperventilação, mas eu começo a fazer com que trilhas neurais mais amplas sejam acessadas. E eu começo a induzir meu cérebro a entrar em teta. Então eu tenho esse relaxamento, eu diminuo o batimento cardíaco e melhoro a vascularização, né, do cérebro, melhoro a circulação.
Vou deixar tu falar agora um pouquinho antes que caia a live. Passa a tua receitinha para nós aí, meu rei. Basicamente, gente, nós temos 365 pontos no corpo. Mas, se eu puder falar de uma maneira genérica... Passa uma um, maneira dois, é que você já passou alguns, né? Ou revisa eles e dá. De maneira que seja abrangente, eu não falaria em ponto, eu reforçaria o que o Bruno falou, a respiração. A respiração. Abaixo do umbigo, nós temos um ponto que chama Guan Yuan, né? E um pouquinho mais abaixo temos outro que chama Chi Hai, mar do Chi e o mar da energia original. Lá dentro, a gente tem o que chama de Dan Chen, que seria a união desses dois pontos, seria a nossa reserva energética. Meu professor me ensinou um exercício que ele é muito bom e ele ajuda a dormir muito rápido. É o seguinte, a gente vai imaginar uma flor aberta no umbigo. A gente vai começar a inspirar. Isso é auto-hipnose. Segurar a respiração, que o meu professor chama foco, né? Inspirar, segurar, soltar e relaxar. E imaginar essa flor se fechando. A nossa energia vai ficar resguardada e a gente acaba entrando no sono. Ele dizia que a nossa mente é como um macaco. E como é que tu faz para acalmar esse macaco? Tu dá banana para esse macaco. Quem foi teu professor, Juliana? É brasileiro? Não, meu professor, ele era oriundo de Hong Kong, Ma Xin-kan, o nome dele. Dá um chazinho para nós, Juliano, por favor. Pelo menos um chazinho para tomar de noite aí. Para tomar de noite? Camomila é um ótimo chá, tá? Mas para indução de sono mesmo e deixar a gente mais tranquilo, passiflora, maracujá. O que é passiflora? Maracujá? Maracujá, exatamente. Tá. O modo de fazer, pega o maracujá, corta ele ao meio, tira o bagaço, miolo, semente, dele, sei lá. O miolo dele, a semente, coloca no recipiente. Quando começar a ferver, desliga. Abafa, deixa em infusão por 15 minutos, depois toma. Show de bola. Delicioso. Não coloca açúcar, tá, gente? Medicina chinesa não põe açúcar. Não botar em nenhum aspecto, né? Botar açúcar. Meu irmão, gratidão pela atenção. Amanhã a gente está atendendo de novo, né? Até parece que a gente está muito longe aqui, sei lá, uns 20 quilômetros de distância. Muito obrigado pela confiança de sempre. Tu é o cara, meu. Tenho muito orgulho de trabalhar contigo, de ter treinado contigo, de ter apanhado contigo também. E sou muito grato por dividir clinicamente um espaço também contigo para a gente levar a luz, né, para as pessoas que estão tão entumecidas desse sistema nosso aí opressor, né? Exato, né? E olha, eu vou te dizer, eu agradeço muito de coração o teu convite para fazer uma live aqui. E eu adorei o público aqui também, umas perguntas muito inteligentes. Ficaram com vergonha de perguntar na caixinha de perguntas e perguntaram hoje. Tá bom, tá valendo já. Não, olha, bacana. Deu pra gente conversar sobre muita coisa, passar sobre muita coisa. Luísa. Fábio, beijão. Amigo. Beijo, Isso aí, gente. Gratidão, viu? Muito obrigado. Gratidão, pessoal. Muito obrigado por tudo. Nos ouvindo aí numa quarta-feira. Manuela também. Sem palavras. Vocês foram foda. Muito obrigado por ter ficado aí escutando a gente. A gente volta na quarta-feira que vem. Eu ainda vou inventar o tema. Quarta-feira que vem. Até, valeu. Até mais. Tchau, gente. Tchau, Jair.